Oi, tudo bem? Sabe aquele auxílio emergencial que você recebeu do governo ano passado? E agora você está com essa baita dor de cabeça sem saber o que fazer? Se vai ter que devolver ou não? Por que que gerou aquele DARF de devolução? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando na lei do auxílio emergencial, o que pode ter ocorrido para gerar esse DARF de devolução. E se você se enquadra ou não na hipótese que tem que devolver. É você que vai ver lá na lei e eu vou te explicar o detalhe para que você entenda. Então, simbora para a tela. Olá, tudo bem? Acaso Santos aqui e esse é mais um vídeo falando sobre o tema auxílio emergencial. Ok, então aqui, meu amigo, essa é a lei que trata do auxílio, do famoso benefício aí que o governo deu, mas agora ele veio com essa história de que essas pessoas teriam que devolver. Muitas pessoas solicitaram esse auxílio, mas agora não sabem exatamente o que fazer. Sem muita enrolação, eu já vou direto ao ponto, que é o artigo 2º da lei. Que o que fala exatamente nesse artigo? Durante o período de 3 meses, a contar da publicação, que seria concedido auxílio para aquelas pessoas que teriam direito perante a visão do governo. E aqui já diz aqui no inciso primeiro, você não precisa saber detalhe do que é artigo, do que é inciso, por favor, não se atente a isso. Só quero que você entenda e que consiga verificar em qual situação foi a que você recebeu o auxílio, tá bom? Porque para se cadastrar e receber auxílio, você teve que declarar estar em alguma dessas situações. E é aqui que o bicho está pegando, porque a pessoa diz que ela se enquadrava em algum desses critérios. Esses detalhes aqui são importantíssimos você prestar atenção, tá bom? Então, o primeiro critério para você estar apto a receber auxílio era esse aqui. Eu já vou explicar o porquê. Seja maior de 18 anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes. Ok, aí tudo bem, não tem problema nenhum. O segundo critério era o seguinte: não ter emprego formal ativo. Aqui já começou, muitas pessoas tiveram que devolver só em relação a isso. O primeiro critério: se você estava empregado, registro CLT, registro na carteira, nessa situação, lá em abril de 2020 mais ou menos, quando se cadastrou para receber o auxílio, amigo, foi automático. O governo lá em dezembro, lá ou agora na declaração, você mandou a declaração, ele já vai te falar, olha, você tem valores a devolver. Aí teve pessoas que perguntaram, Cássio, mas eu não atingi aqueles 22.847,76, eu preciso devolver? Amigo, se você tiver nessas condições aqui desse inciso primeiro, que você já tinha emprego formal ativo, sim, infelizmente você vai ter que devolver, porque a lei aqui ela fala exatamente isso, que não tenha emprego formal ativo. Se você estava desempregado em condição semelhante, você estaria apto nesse primeiro inciso para receber o auxílio emergencial. Só que um detalhe que eu vou te dizer, para recebimento desse auxílio, você tinha que atender cumulativamente a todos esses critérios, tá bom? No vídeo que eu fiz, eu falei só sobre um critério, que era aquela questão dos rendimentos acima de 22.847,76 na condição de titular ou de dependente. Nesse vídeo eu vou te falar de todos eles. Então, o primeiro critério era, você não deveria ter renda formal ativa, emprego ativo. Ok, você estava desempregado? Então, vamos para o próximo. Você estava empregado nessa ocasião? Esquece, o rendimento que você recebeu é passível de devolução, tá bom? Ah, eu posso recorrer? Não, porque a lei já é clara. Está empregado? Não deveria nem ter solicitado, tá bom? Ah, mas eu recebo abaixo da faixa do imposto de renda, que é aquele 1.903,98. Você também tem que devolver, tá bom? Aqui tanto é que eles falam o critério da renda média, já vou chegar lá. Mas primeiro ponto, está empregado, auxílio negado, tá bom? Se recebeu, eles entendem que foi de forma indevida, tem que devolver. E aqui no inciso terceiro fala o seguinte, que não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal. Ou seja, em poucas palavras, ele está falando o seguinte, olha, se você estava lá afastado, recebendo benefício do INSS, se você estava recebendo seguro-desemprego, aqui também gerou muitas dúvidas, muitas pessoas se confundiram aqui. Por quê? Por falta de informação mesmo. Ele estava desempregado, só que assim, ele estava em condição de recebimento de seguro-desemprego. Ou seja, isso também já descaracteriza
a viabilidade de receber o auxílio emergencial. Por quê? Porque ele está recebendo outro benefício que já vem do governo federal. Então, aqui também, se você recebeu, se você se cadastrou e começou a receber essas parcelas, enquanto você recebeu o seguro-desemprego, você já vai ter também que devolver esse auxílio, tá bom? Já anote aí que se você está nesses critérios, é por isso que você está devolvendo. O inciso 4 diz o seguinte: cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos. Olha, eu não vou dizer que eu cansei porque eu faço com muita boa vontade, mas eu respondi em volta de 500 comentários aí falando quase sempre dessa mesma coisa, desse mesmo critério, a renda mensal per capita. Foi o que mais pegou aí, vamos dizer, 90% das pessoas acabaram tendo que devolver o auxílio emergencial justamente por esse critério, a renda mensal da família. Eu falei no outro vídeo que se o dependente ele não tivesse renda e só o titular tivesse, que haveria a probabilidade de ele não ter que devolver. Mas por quê? Eu fiz até um estudo de caso lá, é que o editor acabou cortando esse detalhe que era da renda mensal da família. Porque eu já tinha falado no início, então ele acabou tirando no final, onde eu dei uma pincelada mais ampla. Mas é justamente isso. Naquele caso que eu fiz lá, a pessoa, ela tinha 2 filhos, a esposa e o sogro ainda morava na condição de dependente. Ou seja, eu coloquei uma condição bem ampla para que você entendesse que o critério da renda, por mais que o titular tivesse recebido uma renda alta, naquele caso eu coloquei 30 mil, se fosse feito a renda mensal da família, ia ter um balanço ali e essa renda ia cair para menos que R$ 522,50, que é o máximo permitido por pessoa. Então, naquele caso ali, a pessoa não teve que devolver, por quê? Porque a renda mensal bateu. Por mais que ela recebeu 30 mil, o dependente que tinha recebido, porque se fosse ela que tivesse recebido auxílio emergencial, também teria que devolver. Mas no caso dela foi o dependente. Então, quando equaliza a renda da família, não ia gerar o DAF para devolver, tá? Mas nesse caso aqui, o que está acontecendo? As pessoas elas vão lá, tipo, recebeu 35 mil no mês, a esposa não teve renda. Olha aqui, amigo, eu falei para você e eu quero que você olhe aqui o que eu estou te explicando, tá? Porque eu expliquei isso aqui para muitas pessoas e eu quero que não haja dúvida realmente, tá? Por isso que eu estou fazendo esse segundo vídeo de forma mais abrangente, falando de todos os critérios. Eu sempre falo que, amigo, não dá para você chegar em uma conclusão com apenas o que você fala lá. Eu tive 25 mil de rendimentos, a minha esposa não tem renda, mas eu tenho que devolver? Então, assim, tem uma série de critérios para ser observadas. Então, nesse vídeo eu estou falando critério por critério para que você entenda. E ainda assim, se houver dúvida, já deixe seu comentário aí, porque eu vou fazer questão também de estar respondendo para você. Então, assim, teve muitas pessoas que falaram lá, eu recebi 25 mil reais, a minha esposa não trabalhou, ela não trabalha, já tem 10 anos que não trabalha. E por que está gerando DARF de devolução? O seguinte, é o que eu falei, a renda média. Pega esses 25 mil, de repente é só ele e a esposa. Se você pegar esses 25 mil e dividir por 12, tá? Então você pega o 25 mil, divide por 12, você vai saber a renda mensal. E divida esse resultado por 2. Você vai saber a renda média mensal per capita. Se esse valor exceder os 522,50, que era o salário mínimo, né? A metade de um salário mínimo em 2020, então você já deixa de se enquadrar no critério legal para recebimento do auxílio. Então muitas pessoas foram lá no site do auxílio e disse que ela atendia a todos esses critérios. Falou assim, mora eu e meu esposo, mas a gente atende esse critério aqui da renda mensal, a gente recebe 522,50 por pessoa. Ou também falou que na família dela não tem uma renda total de 3 salários mínimos, que na ocasião acho que era 3.135 ali em 2020. Aí quando vai ver a renda do marido, ou da esposa, ou de ambos, esse valor ele excede, às vezes é 5 salários mínimos. Então a pessoa continuou a receber o auxílio e agora, quando o marido ou a esposa foi lá fazer a declaração, bateu lá na Receita Federal, cruzou com os dados do auxílio, já viu que tinha diferença. Então automaticamente gerou o DARF de devolução, tá bom? Então, são cumulativos, tá bom? Não dá para observar só um critério. Você tem que ir passo a passo ali. Opa, passei no primeiro critério, agora eu vou para o segundo.
Passei no segundo, agora eu vou para o terceiro. Cumulativos, tá bom? Então, esse da renda mensal, volto a dizer que foi um dos mais problemáticos, foi o que as pessoas mais tiveram dúvidas. É exatamente isso. Por mais que a sua esposa, por mais que o seu esposo não teve rendimento, é só o seu rendimento em casa, se dividir pela quantidade de pessoas que tem na sua família e der 522,50, já está fora. Se você recebe um salário maior que 3 salários mínimos, tipo, eu recebo 4.200, está superior aos 3 salários mínimos. Então, você também estaria fora, tá bom? E isso por si só já é uma condição de você ter que devolver o auxílio emergencial, ok? Vamos por outro passo. Além disso, resolvida a questão da renda média mensal, vamos lá para o próximo tópico. Que no ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de 28.559,70. Essa condição aqui também. Se você esteve desempregado em 2020, mas em 2018 você teve esses rendimentos tributáveis, você está sujeito a essa devolução do auxílio também. Por que, Acácio? Para falar a verdade, para ser bem franco com você, eu não vejo motivo algum que justifique esse inciso aqui. Eu acho que se é 2018 e o benefício foi dado em 2020, são 2 anos aí que você poderia estar desempregado, precisando desse auxílio, sendo que a pandemia surgiu no final de 2019, eu não vejo por que a relação de 2018. E que exerça atividade na condição de microempreendedor individual. Esse é aquele critério que diz que o microempreendedor individual, ele também pode receber o auxílio emergencial. E por sinal, foram muitos que receberam, mas também teve muitos que receberam auxílio emergencial e não estava atendendo os demais critérios. O amigo MEI, você também tinha que atender os demais critérios anteriores, tá? Se de repente você não estava se enquadrando nos critérios anteriores, logicamente você também terá que devolver, tá bom? Ok, esses foram 6 incisos do artigo 2º da Lei 13.982, que regulamenta quem deveria ou não estar recebendo o auxílio emergencial lá em 2020, ok? Vale ressaltar que o recebimento desse auxílio emergencial foi limitado apenas a 2 pessoas da família. Teve condições que as 2 pessoas da família recebeu, mas as 2 pessoas da família recebeu de forma indevida e agora esses 2 integrantes vão ter que devolver esse auxílio. Infelizmente teve muitas situações assim, tá? Se de repente esse é o seu caso, se não atender os demais critérios, é exatamente isso. Mas ainda que você tenha atendido a todos esses critérios, tem o seguinte critério que você deveria ter observado, que é esse parágrafo 2º B aqui, que diz que o beneficiário do auxílio emergencial que recebeu os rendimentos superiores aos 22.847,76, ele estaria obrigado a declarar o imposto de renda agora em 2021 e ainda devolver esse auxílio emergencial, recebido tanto por ele quanto o dependente. Então esse foi o vídeo que eu fiz, né? Que se você não viu ainda, por sinal, é esse vídeo que está aparecendo na tela aí. Eu fiz um vídeo exclusivo para falar sobre esse tema, tá? Então eu detalhei bem porque essa é uma situação também que gerou muita dúvida e eu já deixei esse vídeo pronto para você, tá bom? Agora tem um detalhe que eu também quero falar para você, que é esse parágrafo 3º aqui. Isso aqui deu muita confusão e muitas pessoas também vão ter que devolver justamente por esse parágrafo, que diz o seguinte: a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas do auxílio. E aqui que surgiu o problema. Muitas mulheres que são chefe de família, que a gente considera como chefe de família, solicitou esse auxílio. Justo. Às vezes a mulher ali ela não tem emprego formal ativo e ela que cuida do próprio lar. Ela se separou de um relacionamento e ela toca o barco sozinho, afinal a vida tem que seguir. Mas, para efeito dessa lei, essa mulher chefe de família monoparental é aquela que sozinha sustenta a sua casa, ou seja, ela não tem a presença da figura paterna. Ela não recebe outra fonte de renda, por exemplo, a pensão alimentícia. Se você solicitou auxílio emergencial como mulher chefe de família, mas você recebe pensão alimentícia do seu ex-marido, se esses valores excederem aqueles 22.847,76, você fica obrigada a declarar o imposto de renda. E automaticamente você terá que devolver esses valores. E tem casos que ainda que ele não excedeu esse valor, ainda assim recebeu aquele SMS indesejado do Ministério da Cidadania pedindo para devolver. Por quê? Justamente por essa situação, porque você já tem uma outra fonte de renda. Geralmente as pessoas não informam isso lá no cadastro do auxílio, mas ela diz que ela não tem essa ajuda paterna.
E quem seriam essas mães chefe de família que a lei diz? São aquelas mães que de repente adotou um filho, sei lá, inúmeras situações aí. Adotou um filho e ela custeia sozinha, perdeu o emprego e agora não tem outra forma de sustentar esse filho, menor de 18 anos, por sinal. Outra situação, a minha querida mãezinha lá, que teve 8 filhos, né? Que a minha mãe foi chefe de família, foi guerreira de família. Teve 8 filhos e depois disso o marido sumiu no mundo, não quis saber, não pagou pensão alimentícia de forma alguma, nunca pensou na hipótese. E a mãe ela teve que arder com o custeio da família, né? Que foi o caso da minha mãe. A minha mãe merecia 10 mil de auxílio emergencial por ter tido 8 filhos, né? Essas pessoas que não têm esse incentivo em forma de pensão alimentícia, ela poderia sim estar recebendo esse auxílio sem problema, tá? Essa é uma mãe monoparental, que ela sozinha está custeando toda a despesa da família. Então, se você recebeu esse SMS do Ministério da Cidadania, provavelmente você tem um cônjuge, de repente você se cadastrou como mãe chefe de família, mas você tem esposo, ou você é separada, divorciada e recebe pensão alimentícia. Isso foi um dos critérios mais comuns que ocorreu, tá? Então, isso por si só já gera aquele famoso DARF no final da declaração, ou aquele SMS indesejado da Receita Federal. Agora você me pergunta, ok, Acácio, eu atendi a todos esses critérios aí, mas por que meu auxílio emergencial foi bloqueado agora em 2021? Eu ainda não tenho emprego formal ativo, eu estou nessa mesma pendura, estou nessa pindaíba, mas o governo decidiu que cancelou o meu auxílio emergencial. Por que cancelou então? Eu preciso devolver os demais valores que eu recebi lá em 2020? Não, amigo. Se você já estava atendendo os demais critérios, todos esses critérios que eu falei aqui, se você estava atendendo normal, esquece. Esses valores que você recebeu, você não precisa devolver. Mas por que foi cancelado então? De repente, você estava constando como dependente na declaração do seu esposo ou da sua esposa lá em 2019. E isso é uma condição nova, tá? Essa é uma regra que só surgiu agora em 2021, justamente para dar uma peneirada aí na maioria da turma que recebeu esse auxílio. Então, eu vou te mostrar aqui que aqui nesse decreto 10488 de setembro de 2020, ele regulamenta justamente esse novo auxílio. E uma das condições que, além das demais condições da Lei 13982, o que mudou foi justamente esse detalhe aqui, que é o que tem feito cancelar o auxílio de muitas pessoas. Esse inciso oitavo aqui, ó, que muitas pessoas têm ficado de fora. Ele diz que esse auxílio não seria devido para aquelas pessoas que tenham sido incluídas no ano de 2019 como dependente de declarante do imposto de renda da pessoa física, enquadrado nas hipóteses previstas no 5º, 6º e 7º da condição de cônjuge, companheiro ou filho ou enteado. Ou seja, se em alguma hipótese você esteve lá em 2019 como dependente, seja cônjuge, filho ou enteado, ou companheiro com quem conviva há mais de 5 anos, só isso, amigo, ainda que você estava lá recebendo em 2020, você recebeu todas as parcelas, se você estava lá em 2019, isso não quer dizer, como eu falei, isso não quer dizer que você tem que devolver aquilo que você já recebeu. Você só não está aprovado para receber esse novo auxílio 2021, ok? Sem problema? Ok, então esses são os principais motivos aí que levaram as pessoas a se surpreenderem com aquela mensagem lá de DARF a devolver, seja em formato de SMS ou no final da declaração. Então eu espero que você tenha entendido porque gerou esse DARF, porque muitas pessoas, como eu falei, vieram me perguntar, tirar dúvida, e como o tempo é bem curtinho, então eu fiz esse vídeo justamente para explicar essa situação para você. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e caso ainda ache alguma dúvida, por gentileza, deixe seu comentário aí que com a maior brevidade possível eu vou estar sanando todas as suas dúvidas, tá? Eu sou muito detalhista mesmo, então eu gosto de analisar cada caso e dar a resposta de acordo com a sua situação. Então se esse conteúdo desse vídeo foi interessante para você, deixe seu like aí, tá? Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo agrega valor à vida das pessoas e vai recomendar para mais pessoas que, assim como você, tiveram dúvidas sobre esse caso. Ative também a notificação, porque já já vou postar um novo vídeo aí falando sobre dependentes, os principais problemas que teve com dependente e alimentando. Tem uma série de coisas aí que eu tenho que te contar e você não pode perder esse detalhe. E ano que vem, certamente, tem um novo auxílio emergencial 2021, que eu também vou estar falando das principais dúvidas, qualquer outra novidade que possa surgir aí, tá bom? Valeu, abração, se cuida e até a próxima.